O Papa Francisco encontrou-se com o principal aiatolá do Iraque, porque, segundo informações, ambos pedem paz. O encontro com o grande aiatolá Ali al-Sistani ocorreu no momento em que Francisco buscava proteger seu rebanho perseguido no Iraque, forjando laços mais estreitos entre a Igreja Católica Romana e o mundo muçulmano. O Papa Francisco apareceu na modesta residência do clérigo religioso xiita mais recluso e poderoso do Iraque, para uma cúpula delicada e meticulosamente negociada. Horas depois, ele presidiu um palco lotado de líderes religiosos na planície ventosa de Ur, uma vasta e agora árida extensão onde os fiéis acreditam que Deus se revelou a Abraão, o patriarca das religiões judaica, cristã e muçulmana. Em ambientes íntimos e teatrais, em gestos concretos e simbólicos, o Papa Francisco recentemente procurou proteger seu rebanho perseguido, forjando laços mais estreitos entre a Igreja Católica e o mundo muçulmano, uma missão que é um tema central do seu papado e de sua viagem histórica ao Iraque. Ao se encontrar com o grande aiatolá Ali al-Sistani na cidade sagrada de Najaf, Francisco enviou uma agulha política, podemos dizer assim, buscando uma aliança com um clérigo xiita extraordinariamente influente, que, ao contrário dos seus colegas iraquianos, acredita que a religião não deve governar o Estado. Em Ur, seu discurso, à vista de um zigurate de tijolos de quase 4.000 anos, com um templo dedicado ao Deus da Lua, acrescentou ressonância bíblica e emocional ao dia. As reuniões, disseram os principais funcionários da igreja, eram duas partes da mesma peça. É claro que eles vão juntos, disse um dos representantes do Vaticano, encontrar uma solução bastante amigável para que muçulmanos e cristãos possam conviver tranquilamente no Iraque. Francisco usava máscara em alguns lugares, mas em outros não. E as pessoas que se reuniam para vê-lo, às vezes, é claro, se aglomeravam ombro a ombro e também nem usavam máscara. Em Ur, os anciãos que cercavam o Papa falavam das dificuldades que as minorias religiosas do Iraque sofrem. O Sheikh Farooq Khalil, membro do Conselho Espiritual Izide, disse que Francisco prometeu a ele que oraria pela proteção de sua minoria perseguida no Iraque. Mas algumas comunidades outrora vibrantes já haviam essencialmente desaparecido completamente do país, incluindo os descendentes de judeus de Abraão, e estavam ausentes daquela reunião. O reverendo Albert Hisham, que é coordenador da visita papal para a Igreja Católica no Iraque, disse que os planejadores contataram alguns dos 12 judeus iraquianos que puderam identificar, mas não obtiveram respostas. Há um temor entre muitos cristãos iraquianos que até meados do século XX constituíam cerca de 10% da população, de que possam enfrentar o mesmo destino. Entre 2003, o ano da invasão liderada pelos Estados Unidos, e 2010, mais da metade dos cristãos do Iraque deixaram o país. Em 2014, a expansão do Estado Islâmico, ou ISIS, levou a mais perseguições e migrações, e os cristãos hoje constituem pouco mais de 1% da população iraquiana. Enquanto os fortes ventos nas planícies de Ur erguiam os tapetes vermelhos no ar e jogavam areia sobre uma pequena multidão e vários lugares vazios, Francisco soltou um grito inadulterado por paz e amor fraternal. Ao fazer isso, ele realizou um sonho nutrido por João Paulo II, que tentou ir ao Iraque 20 anos atrás e chorou muito porque não conseguiu. Segundo Francisco, as tensões políticas forçaram ele a cancelar. Francisco argumentou que a maior blasfêmia é profanar o nome de Deus odiando nossos irmãos e irmãs. Ele completa dizendo que hostilidade, extremismo e violência não nascem de um coração religioso. São tradições da religião. Referindo-se a si mesmo e aos demais como descendentes de Abraão e representante de diversas religiões, ele disse que, como o patriarca, todos os cristãos e muçulmanos devem andar em passos concretos em direção à paz. Mais tarde, no dia de sábado, Francisco fez um sermão na Catedral Católica Caldeia, em Bagdá, invocando temas semelhantes do bem comum. O amor é a nossa força, disse ele à congregação lotada, e enquanto saía da catedral, as pessoas gritavam: "Viva o Papa!".
O cardeal Luiz Rafael Sacco chamou a visita do Papa de um ponto de virada nas relações entre cristãos e muçulmanos. Em 2019, em Abu Dhabi, Francisco assinou uma declaração conjunta sobre a fraternidade humana com líderes sunitas da Universidade e Mesquita Al-Azhar, que fica no Cairo, um dos principais centros de aprendizagem islâmica sunita. Seus esforços dessa vez para adicionar os xiitas à equação, reunindo-se com o Ayatollah Sistani no Iraque de maioria xiita, aborreceram, é claro, algumas autoridades xiitas. Um alto funcionário iraquiano disse que o Papa concordou com um breve encontro na sexta-feira que não havia sido agendado anteriormente com Mohammed al-Habboussi, eu não sei se é assim que se pronuncia, o presidente do parlamento do Iraque, e um árabe muçulmano sunita, para amenizar as preocupações de muitos na seita de que suas preocupações estavam sendo ignoradas. Autoridades do Vaticano, na noite de sábado, confirmaram que a reunião ocorreu, mas foram os xiitas o foco de Francisco no sábado e o impulso de sua viagem, oficialmente com o tema "Vocês são todos irmãos". Ele completou dizendo: "É uma maneira de reencontrar um profundo senso de unidade que deve existir entre essas três religiões e da colaboração que deve ser criada entre os membros dessa religião". Em Najaf está o túmulo de Imam Ali, considerado pelos muçulmanos xiitas o legítimo sucessor do profeta Maomé. O santuário foi fechado aos peregrinos pela primeira vez em anos por causa da visita do Papa. O encontro entre Francisco e o clérigo xiita mais venerado do Iraque foi um dos aspectos mais críticos da viagem turbulenta do pontifício ao Iraque. Os dois anciãos, o Ayatollah Sistani, de 90 anos, vestido com túnicas pretas, e Francisco, de 84, com uma batina branca, cada um, a mais alta autoridade religiosa, cada um no seu quadrado, sentaram-se frente a frente e conversaram. Nenhum dos dois foi fotografado usando máscara. Francisco, inclusive, segundo informações, está vacinado, mas o Ayatollah ainda não. Seu escritório disse que ele acredita que a vacinação é religiosamente permitida, mas ele não queria pular na frente dos outros. O Vaticano, em sua declaração sobre o encontro, disse que o Papa agradeceu ao clérigo por se manifestar junto com a comunidade xiita em defesa dos mais vulneráveis e perseguidos em meio à violência e grandes sofrimentos. A visita sinalizou aos líderes muçulmanos xiitas que os cristãos devem também ser respeitados. Embora o Ayatollah Sistani seja nascido no Irã, seus pronunciamentos sobre o Iraque têm grande peso. Ele conseguiu promover as eleições e sua retirada do apoio ao anterior primeiro-ministro do Iraque, que ele sentia que estava decepcionando o povo, deixou o primeiro-ministro com pouca escolha a não ser renunciar. O édito religioso do Ayatollah Sistani de 2014, instando homens saudáveis a se juntarem às forças de segurança para combater o grupo do Estado Islâmico, resultou em uma explosão de recrutamento para milícias xiitas, muitas delas intimamente ligadas ao Irã. Mas, ao contrário de seu rival, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, o Ayatollah Sistani acredita na separação entre política e religião, desde que a política não quebre os princípios islâmicos. Ele é, de certa forma, um interlocutor ideal para o Papa Francisco. Segundo as informações, ele é considerado um homem santo, confiável e poderoso, e suas decisões têm muito peso. O encontro entre os dois líderes religiosos demorou mais do que o esperado, inclusive. Um comunicado divulgado pelo gabinete do Ayatollah Sistani disse que o clérigo enfatizou que os cidadãos cristãos merecem viver, como todos os iraquianos, em segurança e paz e com plenos direitos constitucionais.